no dia 23 de outubro de 2018. É uma saga de mais de 2 décadas, que teve como origem a Associação dos Servidores do UFRJ, a antiga ASUFERJ, que foi criada em 1960. A trajetória de luta da entidade cristalizou o reconhecimento da categoria técnico-administrativa como um dos atores essenciais na existência do UFRJ. Esta celebração é carregada de simbolismos pelo momento em que passa o país, no qual as instituições republicanas e a democracia estão sendo postas em xeque. Diretamente, as organizações que defendem os interesses dos trabalhadores estão sob ameaça. Por isso, mais do que nunca, é importante estarmos juntos na defesa das liberdades democráticas, da universidade pública, em defesa da autonomia universitária e da nossa organização sindical. Então, eu agradeço a presença de todos e convido para sentar à mesa, em primeiro lugar, os coordenadores gerais do Sintufeg, Gerli Miceli e o Oscar Filho. Eu devia ter convidado você primeiro. Vou convidar o pró-reitor de pessoal, o Agnaldo Fernandes, que estará substituindo, representando o nosso reitor, o magnífico reitor, Roberto Lerrer, para sentar na mesa. Chamo também para participar da mesa as estudantes que são representantes do DCE, a Juliana e a Júlia. Era para estar acompanhando a mesa também um representante da PG que disse que vinha, mas ainda não chegou. É você que vem? Não. Que vinha e que não chegou ainda. E também da do FERJ, que também, até por enquanto, ainda não tem como registrar a presença. Mas gostaria agora de registrar as presenças do ex-reitor Levi, professor Levi, do nosso pró-reitor de pessoal, de planejamento e finanças, Gambini, o professor Roberto Gambini, o novo decano do CCJ é o professor Flávio Martins. Eu acho que só. Bom, e quero também registrar a presença da nossa companheira de trabalho, de técnica administrativa, a nossa primeira emérita, que será homenageada hoje por nós. Vou te chamar de Regininha. Regina Célia Lourenço, e a nossa famosa Regininha, tá? A gente não pode, mais do que nunca, nesse momento, a gente tem que registrar e ressaltar o trabalho dos técnicos administrativos dessa universidade. Então, vou dar início aqui à abertura à mesa. Antes, eu gostaria de pedir para a Gerli proferir umas palavrinhas, porque ontem completou um ano que a nossa companheira, que já tinha sido coordenadora do Sintufeg em 2011 e 2012, ela era para estar nessa nova gestão, ela tomou posse, mas ela faleceu 3 dias depois. Então, eu queria pedir 1 minuto de silêncio. Você quer falar? Espera aí, então a Gerli vai falar, que é a Cátia da Conceição. Tem aí o microfone. Espera aí, Gerli. Bom dia a todos e todas. Ontem fez 1 ano que a companheira Cátia da Conceição partiu. Era uma pessoa muito generosa. A característica de Cátia era a generosidade, o companheirismo, a sinceridade e a doação. Nesse sentido, eu não queria pedir 1 minuto de silêncio, não, porque eu acho que a Cátia não tem que ser lembrada com 1 minuto de silêncio, não. Eu acho que vamos bater
palmas. Vamos aplaudir a companheira Cátia da Conceição, que sempre estará presente aqui. Cátia da Conceição, presente. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Júlia e a Juliana do DCE vão dividir a palavra, mas eu vou abrir a mesa com o Aguinaldo, que está representando a reitoria, para proferir umas palavras. Bom dia para todo mundo. O professor Roberto hoje está numa atividade fora, não pôde estar aqui presente, mas certamente, se não tivesse esse compromisso, estaria aqui conosco, porque entende o papel e a importância das nossas entidades na história da universidade. O Sintoferj é parte desse processo. É evidente que essa história não começa nos 25 anos, mas é importante marcar isso, mas desde a SUFERJ, lá nos anos 80, no processo de democratização do país. Ou seja, a história da nossa entidade se confunde com a história da universidade e a participação efetiva na história do nosso país, em especial nos processos de redemocratização do país. E, no momento em que a democracia tem sido tão debatida e ameaçada, podemos chamar assim, é muito importante que a gente esteja comemorando os 25 anos do Sintoferj. Certamente, nós teremos o Sintoferj protagonizando os processos de resistência para ataques que têm sido já apresentados no país afora em relação às universidades, não só em declarações, mas em determinados momentos com atitudes violentas, atitudes de agressão física a membros da comunidade universitária, no país inteiro. Não é um problema, não é uma questão isolada. Teremos certamente momentos de reflexão e que exigirão de nós ações em defesa das nossas instituições. E o Sintoferj, assim como as entidades vinculadas à FASUBRA, certamente se colocarão à frente desse processo de resistência. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está atenta a isso. Ontem nós tivemos uma plenária de diretores e decanos, onde o tema foi debatido, onde é necessário uma mensagem de unidade para o conjunto da universidade, para que a gente possa, em conjunto, refletir sobre o momento que estamos vivendo, sobre o futuro do nosso país e a necessidade de estarmos, em conjunto, fortalecendo a nossa instituição no seu funcionamento. A universidade pública ela é prevista no artigo 207 da Constituição. Não é uma instituição qualquer, não é uma instituição vazia. Uma das poucas instituições da humanidade que é centenária, milenar. Então, é necessário que a gente preserve esse processo. As transformações que a universidade sofreu no último período, nós entendemos como extremamente positivas, onde ela se abriu para um setor da população que não frequentava a universidade. Essa transformação tem trabalhado de forma conjunta e progressiva também nos rumos da sociedade brasileira. Insisto nesse tema porque esse é um tema que nós vamos precisar refletir muito, pensar muito e, certamente, elaborar políticas conjuntas sobre isso. Eu tenho muito orgulho de ter participado do Sintoferj como diretor, fui coordenador geral, aqui tem alguns colegas que dividiram comigo, Ana Maria, Roberto Gambini, Gessé, Roberto Lemos, enfim, vários outros companheiros e companheiras que dividiram comigo essa tarefa, num momento também conturbado, onde a gente vivia situações difíceis e conseguimos superar aqueles momentos. Marcílio, estou vendo aqui, muito importante, inclusive na parte dessa história, na transição de SUFERJ para o Sintoferj, foi o nosso primeiro presidente ou coordenador-geral, não lembro exatamente o cargo, as duas coisas, né? Presidente da SUFERJ e coordenador-geral do Sintoferj. A presença do Marcílio aqui é simbolicamente muito importante porque resgata a nossa história.
parte de nós aqui tem muitas diferenças políticas no caminho, na construção desse sindicato, mas em nenhum momento nessa trajetória, nós deixamos de trabalhar como elemento central a defesa da universidade pública, a defesa da universidade gratuita, de qualidade, com um compromisso social, numa perspectiva de nação, numa perspectiva de futuro e de representação do conjunto da classe trabalhadora para estar dentro da universidade e construir essa instituição como ela é hoje. Ela chegou onde chegou graças ao trabalho de gente de carne e osso, como nós que estamos aqui, como companheiros e companheiras que já nos deixaram, e certamente gerações futuras. E o nosso desafio é ganhar essas gerações presentes e futuras para, como nós, entendermos o papel que nós temos nesse processo de construção e o papel que a universidade pública, de novo, gratuita, é importante a gente reafirmar esses princípios como princípios, universidade pública, gratuita, de qualidade, com compromisso social e aberto para o conjunto da população. São princípios basilares que permeiam a construção e o futuro da nação. Se não tivermos uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com compromisso social, certamente o futuro da nossa nação estará comprometido e ameaçado. E é em cima desses princípios que a gente traz aqui a mensagem, saúda com muita alegria e muito orgulho a história dos 25 anos do Sintuferd e certamente teremos mais tantos anos para comemorar. Um viva o Sintuferd, um viva os trabalhadores da universidade e um viva a universidade pública, gratuita, de qualidade e a democracia. Obrigado. Antes de continuar, eu quero registrar e pedir desculpas que eu esqueci de mencionar a presença da Vera Miranda, que é assessora política do Sejuf, sindicato lá da Justiça Federal, a presença da Andréia Queiroz, que está representando a Paula Mello, que é a diretora do Sistema de Bibliotecas, do nosso CIB, e também o Marcílio Lourenço, eu quero convidá-lo para participar da mesa, porque ele foi, como o Agnaldo já disse, foi o último presidente da SUFERJ e foi o primeiro presidente também do Sintuferd, antes de ter o estatuto que virou coordenação. Oi? 3 minutos para isso? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Juliana, sou diretora do DCE, sou estudante de Relações Internacionais. Queria dizer que é muito significativo a gente estar aqui hoje, né, 2 dias depois do processo eleitoral que a gente acabou de viver, né, com o resultado que a gente acabou de ver, com Bolsonaro eleito, né, comemorando mais de 2 décadas de luta do Sintuferd, né, que é o Sindicato de Técnicos Administrativos aqui da UFRJ. Eu acho que agora, mais do que nunca, todos os segmentos da universidade vão ter que estar muito unidos, fazendo frente a todos os ataques que a gente, com certeza, vai sofrer, porque já vem sendo anunciados, né? E acho que defender a educação pública, né, não só que as universidades federais vão sofrer ataques, né, mas entendendo que a UERJ, que a UENF, que a UESO também agora vão estar sob o comando do Witzel, né, que foi eleito também, e que vão sofrer muito, então que a gente vai precisar fazer muita unidade com todas as universidades e com todas as entidades, com todas as instituições de ensino. Eu acho que falar sobre luta, né, não é uma novidade para a gente, né? A gente há pouco tempo sofreu um golpe na nossa democracia, né? A gente teve o impeachment de uma presidenta legitimamente eleita, né? E desde aí a gente vê os ataques à educação cada vez mais fortes vindo para a gente e eles se concretizando, né? Eles se tornando concretos nas nossas vidas. Assim, acho que o sucateamento da universidade ele é notório, né, para todo mundo. Mas acho que
que agora, né, a gente tem desafios que a gente não precisou lutar desde a redemocratização, né? Como, por exemplo, todas as ameaças aí de fim da autonomia universitária, né, de escola sem partido, e de entender que realmente a educação e que a educação pública gratuita e de qualidade não vai ser uma prioridade desse próximo governo, né? Inclusive, vai ser completamente contrário a isso. Então, acho que a gente tem muitos desafios pela frente, né? Mais greves gerais, mais paralisações, mais atos para serem construídos juntos entre o Sintoferj e a Duferj DCE, e que é isso. Boa sorte a todos nós. Oi, gente, bom dia. Primeiro, eu gostaria de começar saudando esse espaço, dizendo da importância que é a gente estar 2 dias depois, assim como a Juliana citou, de um momento tão difícil do nosso país, né, que coloca para a gente, decreta esse avanço do conservadorismo e do fascismo que a gente já vinha observando. É muito importante a gente estar aqui, construindo um espaço de resistência, celebrando a luta e não em casa, cabisbaixos, chorando, desistentes. É muito importante porque a gente honra a luta com a luta. Então, eu acho que eu gostaria de começar dizendo isso, da importância da gente estar aqui nesse espaço. É muito significativo também, muito representativo, que a gente tem aqui diversos segmentos. Assim como a Juliana disse, é um momento imprescindível da união de todos os segmentos da faculdade, né, da universidade. Lá na Faculdade de Letras, a gente vem construindo alguns comitês, eu vou citar esse exemplo aqui porque eu sou de lá, mas tiveram diversos outros em outros cursos também, e a gente conseguiu fazer uma assembleia que teve, em maioria, trabalhadores terceirizados. Então, isso é de extrema importância numa universidade que diz, muitas vezes, que os trabalhadores não podem se mobilizar, né, assim, num espaço em que a hierarquia é tão latente. Então, a organização trabalhadora e a organização dos estudantes ao lado dos trabalhadores é muito importante. O movimento estudantil tem essa palavra de ordem, né, dos estudantes junto dos trabalhadores, e eu acho que esse é o momento que a gente tem que reafirmar isso com ainda mais força. E aí, falando especificamente dessa entidade, né, é muito importante saudar que o Sintoferj esteve do nosso lado em diversas lutas. Assim. A gente, por exemplo, durante a maior greve geral desse país, em que a gente parou mais de 40 milhões de pessoas, e a gente disse para o governo federal que, se os trabalhadores pararem, o país também para. Eu estava lá, fechando a linha vermelha, em conjunto com a antiga gestão do Sintoferj. É muito importante a gente dizer que não é de hoje que o Sintoferj nos apoia, que a gente já vem construindo uma história de luta muito grande do movimento estudantil e de resistência aqui com as diversas gestões. E o que isso tudo traz para nós? O que isso tudo indica? Que a unidade é algo que estamos construindo na prática. A gente que sempre bate nessa tecla, né, de que temos divergências, de que algumas vezes isso fica mais evidenciado, esse é o momento em que as divergências têm que ser menores do que a necessidade de unidade nas ruas, do que a necessidade da luta, do que lembrar o que foi essa greve geral de mobilização nacional, em que a gente conseguiu dizer para o país que a UFRJ pode parar esse país e mobilizar os trabalhadores do país todo. A gente está numa universidade que consegue tocar a luta para o resto do país. Então, é muito importante todos os segmentos, os estudantes e os demais segmentos, estarem aqui reunidos para dizer que a gente vai continuar construindo, que a gente vai continuar travando esse período de lutas e de resistência lado a lado, como a gente já fez em outros momentos e como a gente continua fazendo, né? Eu citei aqui gestão anterior, e nessa gestão também a gente já fez uma assembleia comunitária em conjunto, o que é muito importante, demonstra que todos os setores da faculdade também têm da universidade, também têm esse desejo que nós temos de unidade, e isso para nós é imprescindível, porque é só assim que a gente vai barrar o fascismo. A gente tem que ter aqui, né, o realismo de quem sabe que o fascismo vai sim atacar as nossas entidades, vai sim atacar a educação pública, a universidade, vai sim atacar os nossos direitos, mas também ter a esperança de quem é povo de luta e de quem já derrotou o fascismo na história. Então, é basicamente isso que eu queria dizer. Nós carregamos no nome do nosso DCE, né, um estudante que foi assassinado na ditadura militar, e é com a vibração, com o sangue, com a luta dele que a gente segue em conjunto na construção de uma sociedade mais justa e de uma universidade que não vai parar e não vai abaixar a cabeça para o fascismo. É isso. Marcílio, você. Marcílio, do IPPMG. Bom, é importante que faça essa diferenciação. Nós temos 2 Marcílios aqui, já tivemos 3.
o nobre professor Marcílio Holding, que foi, inclusive, prefeito aqui da nossa universidade, bom prefeito, aliás, e o nosso colega ali da Escola de Química, o Instituto de Química, não sei. Esta semana passada eu estava recebendo algumas mensagens, mas muito, encheram minha caixa postal lá e dizendo que eu fui visto aqui na universidade, alguns eventos, assembleia, coisas assim, defendendo o Bolsonaro. Porra, acho que endereçaram para a pessoa errada. Tem muitos servidores públicos, inclusive aqui desta universidade, botou no cara, acho que o cara está no caminho certo. Eu respeito, não concordo, mas respeito. Acho que ele vai ser um problema para nós, para o país, mas não vamos entrar nesta seara. Mas não era eu, mas eu não tinha condição de responder a todo mundo que me confundiu com outro nosso colega. Então, abraço aí para o outro colega Marcílio, não estou enxergando lá, mas essa é a situação que a gente tem hoje e já teve em outros momentos da vida universitária, da vida política do país, onde os servidores públicos tiveram um papel importante junto com os estudantes das universidades, junto com os professores, tiveram que tomar uma posição e tomaram, inclusive, dentro das universidades. E em muitos casos, em muitos episódios, até da sociedade, né, a situação de seguir à frente, puxar o caminho correto. Acho que esta universidade, particularmente, no período da Constituinte, nós enviamos a ASUFERJ, na época, junto com a reitoria, nós alugamos 20 ônibus da Itapemirim, foram 19 ônibus, nós enchemos 19 ônibus, e ficamos acampados lá no campus da Universidade de Brasília, né? O Cristóvão Buarque era o vice-reitor da época, mas era, na verdade, quem dirigia a universidade, deu todo o apoio para a gente lá, depois virou governador, senador, enfim. Mas muitas figuras daquela época entraram para a carreira política e fizeram bons mandatos. O capítulo da educação na universidade, na Constituição, foi um capítulo que foi uma briga nossa de trabalho dentro do Congresso Nacional, até embate com as universidades confessionais, com as universidades particulares, mas soubemos conduzir, junto com a bancada parlamentar, avançar nesse sentido. Isso foi importante, no capítulo dos direitos sociais e no capítulo que a gente tratou de unificar não só a carreira dos servidores públicos, apontando para um regime jurídico que fosse único, que deu origem depois na regulamentação a 8.112, mas também no capítulo do SUS, quando nós, no artigo 57, soubemos muito bem envolver o compromisso dos hospitais universitários. Por quê? Porque a gente tinha hospital em todo o país e muitos estados não tinham um hospital importante como as universidades tinham. As universidades tinham uma inserção na vida, em outros estados, na vida das pessoas, que nós aqui no eixo Rio-São Paulo não tínhamos noção, como não temos ainda hoje, né? Mas em outros estados do país, nesses rincões aí, as universidades, muitas vezes, tinham uma frota maior que o da prefeitura, tinha número de funcionários maior, e o hospital era de fundamental importância. Então, para aquelas pessoas, tinha a rádio universitária, TV universitária. Então, a gente aqui não tem, né? Perdemos a nossa rádio para rural, nossa TV universitária nunca teve proposta mesmo, mas soubemos inserir a importância das universidades
na vida das pessoas dos outros estados, inclusive. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ressaltar no papel de uma entidade de classe, de um sindicato, de uma reunião de estudantes, de funcionários, de professores. Nós não ficamos à parte disso. Nós éramos a ponta de lança a ajudar a essa discussão, a sociedade a fazer essa discussão. Para finalizar, eu queria passar aqui um momento em 93 que a gente passou na UFRJ, já então sindicato, porque a gente já tinha mudado a Constituição, já podia passar a ter sindicato, né, porque nós éramos proibidos. E em 93 teve um reitor aqui que fechou o DCE. Bom, para nós não era legal uma universidade ficar a sua representação máxima dos estudantes, porque a gente ficava isolado. Então, nós tínhamos que recuperar o DCE. Bom, organizamos, fizemos uma festa lá na Praia Vermelha e um determinado dia falou, vamos tomar o DCE de volta. E assim fizemos. Arrombamos a porta lá, tomamos o DCE de volta, junto com a reunião com muitos centros acadêmicos, e reabrimos o DCE. E a reitoria achou por bem não reagir, não pedir reintegração de posse, coisas e tal, porque não era legal. Fechar uma entidade, um DCE, um sindicato de representação de trabalhadores, é como fechar o Congresso dentro de uma universidade. E nós tivemos esse episódio, que é importante. Pode ser uma coisa que talvez nem os livros resgate aí, né? Mas é importante que o Sinto-Ferj resgate pelo menos esse capítulo para a gente entender o quão importante é a unidade da comunidade universitária. Se você quer defender esse instrumento de universidade, o DCE sozinho não consegue, o sindicato dos servidores sozinho não consegue, a do Ferj também sozinho não consegue. Então, às vezes, uma vírgula que não é enxergado por um ou outro segmento impede uma unidade importante e estratégica. Eu acho que a gente tem que saber enxergar essas vírgulas que às vezes nos impede numa união estratégica. Ninguém vai perder sua característica, não. É uma situação estratégica que precisa ser tratada e agora as universidades vão precisar ser defendidas, porque elas serão atacadas, né? E tem que ter esse entendimento que é importante tirar as pequenas divergências para poder avançar na unidade em defesa das universidades e do bem-estar da sua comunidade. Muito obrigado. Bom, passo a palavra agora para o coordenador-geral Uascar, do Sinto-Ferj. Bom dia a todas e todas presentes. Agradecer a vinda aqui para prestigiar os 25 anos do Sinto-Ferj, também os participantes da mesa. Assim, eu vou ser breve, assim, só mais para reforçar a fala do Aguinaldo, do Marci, das companheiras do DCE, que assim, eu acho que chegou a hora de unirmos forças. Agora somos todos FRJ. Não existe mais só DCE, Sinto-Ferj e a do Ferj, porque a briga vai ser grande. E a gente, independente de quem ganhou a eleição ou perdeu, a gente tem que trabalhar sempre em prol da democracia. E a gente tem que unir forças porque a UFRJ sozinha também não vai conseguir mudar essa realidade. A gente tem que fortalecer a FASUBRA, que é a federação, como também a ANES, a Andifes, porque a gente tem que ter a defesa do ensino público a nível nacional, porque a UFRJ sozinha também não vai mudar essa realidade. Então, acho que chegou a hora de a gente deixar de lado as nossas diferenças e, infelizmente, a gente, quando está à frente de uma entidade representativa, a gente sabe que a gente sempre vai ter oposição, mas eu acho que nessa hora todos somos direção, depende de quem está à frente ou quem está na oposição. Muito mais até a questão de defender a instituição e estar junto com a reitoria, defendendo a instituição, porque foi falado aqui também com relação aos terceirizados. Infelizmente, a gente está vivendo dias de falta de recurso, de pessoal, e a gente conta com a força de trabalho terceirizada, que a gente está vendo com os ajustes do governo de corte, de verba,
vai afetar diretamente a universidade e a gente vai ter que cortar na carne. Infelizmente, a gente tem poucos trabalhadores terceirizados e a tendência é diminuir esse quadro. E, ao mesmo tempo, a gente tem a contradição de não conseguir repor o quadro de servidores. Então, assim, a gente vai ter muito mais dificuldade. A falta de recursos, a gente está vendo aí a precariedade das condições de trabalho, da estrutura dos prédios, está vendo aí os prédios caindo aos pedaços, incidência grande de incêndio em vários prédios. Como a gente muda essa realidade? A gente tem que mudar como? Estar junto, unindo forças, junto com a instituição, para poder mudar essa realidade. Então, assim, eu peço aqui que todos nós reflitamos, independente de quem ganhou a eleição, agora a gente tem que defender a instituição UFRJ, como também a classe trabalhadora vai defender e tentar garantir a manutenção dos seus direitos, porque hoje, infelizmente, a gente está brigando para garantir ganhos do passado. A gente tem dificuldade de conseguir alvejar ganhos novos, ganhar ações, ganhar lutas, porque a gente tem que primeiro estar unidos. Enquanto a gente estiver cada um defendendo só seu espaço, a gente vai estar dividido, é o que o outro lado vai se fortalecer. Então, quando a gente estiver junto, vai ser mais fácil de nos derrotar. Então, assim, peço pela unidade, de fato, que a gente agora esqueça as diferenças e busque estar unido para a gente poder fazer com que esse auditório, daqui para frente, as próximas assembleias, as ações que a gente venha a ter com possíveis cortes do governo com relação, ao exemplo, insalubridade, ação judicial, a gente vai ter que estar junto para poder garantir e buscar, junto com a reitoria, a manutenção do nosso direito básico, que é para a gente poder se manter com uma dignidade e continuar buscando ser servidor público com orgulho e que a população também esteja do nosso lado, porque é muito fácil a mídia colocar que o servidor público não trabalha, tudo, mas a gente tem no nosso sangue o dever e a obrigação de continuar mantendo e se orgulhando de ser servidor público. Então, parabéns pelos 25 anos de Sintoferj e que a gente espera que as entidades sindicais estejam cada vez mais juntas e unidas buscando o ideal que é fortalecer a UFRJ. Muito obrigado. Gente, olha só. Tinha um representante da FASUBRA que vinha, não pôde vir, mas a gente vai convidar o Nivaldo, que ele é diretor da gestão atual da FASUBRA, eu não sei o seu sobrenome, para compor a mesa aqui, por favor. Holmes. Desculpa, Nivaldo. De novo, bom dia. Bom, falar dos 25 anos do Sintoferj, não poderia deixar de lembrar da ASUFERJ, que em 1985, com a chapa Para Mudar Essa Maré, não é, Marcílio? Ganhou a eleição e deu realmente a ASUFERJ dentro do que era permitido na época, já que a gente estava saindo da ditadura militar, onde os sindicatos não eram permitidos para o servidor público. Então, as associações, na verdade, mudaram o seu perfil de grêmio recreativo, né, e passaram a ter o perfil sindical. E essa chapa, ela ganhou a eleição e realmente foi a mudança necessária para que hoje exista o Sintoferj. E eu gostaria de fazer assim, relembrar alguns companheiros que hoje não estão mais entre nós, mas que foram de fundamental importância na criação do Sintoferj, na participação da ASUFERJ, e que hoje a gente tem um sindicato classista e combativo como o Sintoferj. Companheiro Oswaldo Luiz Ribeiro, Tuninho, José Bastos, Marlene Ortiz, Paulinho Paiacã, Ferreirinha, são companheiros que, Cláudio Luiz Ribeiro, se eu esqueci de alguém, gente... Não, Marlene... Não, esses são companheiros que partiram e que ajudaram na história, que foram diretores do sindicato, inclusive, né?
O Wilson foi também diretor da entidade. Então, esses que foram direção da entidade e que contribuíram muito para que hoje Manuel Dantas, exato. Então, o Vicente não foi diretor da entidade, mas fica aqui a lembrança do companheiro Vicente. Bom, gente, Graça, muito bem lembrado. Então, assim, para iniciar, eu faço uma homenagem a esses que já não estão mais aqui, mas que, com certeza, deixaram oh, meu Deus, deixaram esse legado que é o Centro-Ferj. E também os que estão aqui presentes, que já foram da direção, Ana Maria Ribeiro, Roberto Gambini, Aguinaldo, né? Os que estão hoje na direção e que também fizeram parte da construção da história do nosso sindicato. Bom, hoje a gente tem um momento ímpar na nossa vida, né, que é o resultado da eleição, não poderia deixar de falar. E aqui nessa sala, hoje, são poucos os companheiros técnico-administrativos que viveram a realidade de uma ditadura militar, de ter um coronel à frente da universidade. Os mais antigos lembram como era Coronel Jaime, como eram as coisas aqui na universidade. Eu vivia isso porque era filha de funcionário e via como eram as coisas na universidade. Então, os que estão aqui, os poucos que estão aqui, sabem o que representa ter um general como ministro da Educação, que é o que está posto, sabem o que é viver sobre perseguição, viver na resistência, e é esse quadro que a gente tem hoje. A gente vai ter que ser resistente, e resistente de uma forma que a gente viveu os anos de Fernando Henrique Cardoso, né? Mas não vai se comparar com o que está proposto para a gente. Então, nesse momento, cabe, né, as direções das entidades, as oposições das entidades, todos terem o mesmo discurso. Nós iremos defender a UFRJ, nós iremos defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. Nós iremos, o ano que vem, ter uma luta intensa, que vai ser a eleição para reitor, que o candidato, na época, hoje eleito presidente, já disse, e seu general também, que não haverá eleição para reitor, porque ele não vai querer reitor comunista ou socialista nas universidades, que as universidades têm que ser privatizadas e militarizadas. Então, é esse o cenário que a gente tem. Ano que vem vai ser muito difícil, né? O cenário previsto é difícil e vai ter que contar com a solidariedade, o companheirismo de todas e todas aqui. E, para terminar, quando saiu o resultado, eu sou ser humano, né? Dirigente sindical, mas ser humano, vê aquela angústia muito grande e, na hora, você perde a paciência, perde até um pouco a coisa de ser dirigente sindical. E eu dizia, quem botou ele que vai ter que ir para a rua, que eu não vou ir apanhar e não vou ser perseguida, porque foi legítima a eleição do senhor presidente que vai tomar posse. Hoje, eu refletindo, né, o sangue já deu a esfriada, a gente já conversa com os pares, e hoje nós, do Centro-Ferj, da gestão, a gente está dizendo para todos e todas, vamos nos unir, vamos ter cuidado, carinho, solidariedade, porque só assim a gente vai conseguir resistir aos cenários que estão propostos. Então, parabéns ao nosso sindicato, parabéns a todas e todas que estão aqui, parabéns a antigos diretores, parabéns aos atuais diretores, parabéns àqueles que se foram,
porque hoje o Sintoferd é um patrimônio importante e é um instrumento de luta e de transformação social. Marisa. Ah, peraí. Agora o atual... Licença, só um minutinho, Gerli. Marcílio, eu vou te pedir, por favor, que respeite... Você respeite, ele foi eleito, eu respeito a democracia, porque quem respeita a democracia não vai fazer que nem em 2014, que pediu a anulação das eleições. Agora, ele não me representa, e eu acho que aqui, quem está presente aqui, ele não representa. Por favor, Marcílio, por favor, vamos dar continuidade. Por favor, Nivaldo, por favor, você com a palavra. Marcílio, olha só, você tem o direito de apoiar o seu candidato, você tem o direito de querer. Mas, olha só, não é uma honra para a mesa, não é uma honra para a mesa, não é uma honra para a universidade. Então, você tem o direito de pensar desse jeito, mas permita e respeite quem pensa diferente. Nivaldo, por favor, diretor da FASUBRA. Bom dia. Bom dia. Eu hoje, enquanto diretor da FASUBRA, né, nós realmente estamos aí atônicos com o resultado das eleições, né? Nós fizemos a nossa parte. Enquanto servidor da instituição, para quem não me conhece, eu estou há 38 anos, fiz dia 1º de agosto agora, 38 anos de casa. Passei pela gestão do Sintoferd 3 mandatos, né, 2008, 2010 e 2013 agora a 2017, que fizemos aí, como está sendo colocado, mas eu acho que a gente tem que fazer realmente a unidade na prática, né, porque a UFRJ demonstrou isso. O nosso ex-reitor está aqui presente, que na época tentou levar esse processo daquela empresa brasileira de serviços hospitalares, e eu acho que a UFRJ fez o correto, que foi não a adesão à EBSER. O reitor e os conselheiros naquela época fizeram o correto, que foi não aderir à EBSER, e a gente já viu aí isso a nível nacional, que isso não deu em nada, né? Não resolveu os problemas dos hospitais, não resolveu os problemas das universidades, porque hoje nós temos uma intervenção na própria UFRJ do reitor junto ao hospital universitário, que vai completar agora 1 ano de intervenção do próprio reitor, né, em relação ao hospital universitário, que vai completar agora 1 ano, dia 7 de novembro, e até hoje não teve eleição. Então, isso é muito ruim na parte democrática que a gente tanto coloca para a instituição, coloca para a sociedade, porque se não tiver universidade, o nosso país já seria outro, porque o que vem é a privatização dos serviços públicos e a desobrigação do Estado. E isso, infelizmente, o candidato ou os candidatos não tiveram oportunidade de estar colocando a nível do Brasil, né? As pessoas ficaram muito ligadas no WhatsApp e no Facebook, e foi o que predominou aí a campanha, né? E deu esse resultado aí, e as pessoas não acreditaram que, infelizmente, o fascismo iria vencer a democracia, mas foi o que deu, né? Então, agora nós temos que juntar realmente na prática e respeitar as instâncias da instituição, da federação também, porque a federação agora também vai completar 40 anos, está próximo de completar 40 anos, então, parabenizar todos os que passaram enquanto direção, enquanto sindicalizado, porque em 80 foi quando eu entrei na instituição, mas eu já acompanhava a instituição desde 63, 64, quando meu pai já me levava lá para a Praia Vermelha. E as pessoas não acreditam que
a ditadura possa voltar, mas a gente tem que estar muito unidos para realmente isso não acontecer mais no nosso país. Obrigado aí a todo mundo e eu acho que, na prática, a gente vai vencer. Bom, primeiramente vou pedir desculpas porque eu não deveria ter falado do jeito que eu falei, mas não tem como. Eu sou ser humano, a gente acabou de sair de uma eleição e eu ainda estou... A gente chora, mas eu estou na luta. Eu sigo pela democracia, continuo, vou lutar sempre. Eu acho que eu vou fazer rapidinho aqui, um desabafo aqui. Eu levei 30 anos, eu tenho 31 anos de casa, completei em julho. Se for contar com o tempo que eu estudei aqui na universidade, vão mais 5 anos. Então, 36 anos de casa. Mas eu acho que antes tarde do que nunca, porque há 3 anos, em 2015, mais ou menos, eu sempre participei dos atos, sempre participei de todas as manifestações. Minha mãe sempre teve medo, falava, minha filha, cuidado, por causa da ditadura, eu era pequena, mas a gente tem que ir para a luta. E eu não gostaria de ter pensado o que eu pensei na época, quando eu me aproximei do grupo, porque eu achava que a gente precisava, que eu ia me aposentar, mas eu queria ter um sindicato forte, eu queria ter um sindicato que fosse combativo de novo, uma coisa que a gente perdeu alguns anos atrás, porque a gente tinha assembleias, vocês vão poder ver no vídeo que a gente tem, inclusive nas manifestações, a gente está vendo por aqui, eu sei que muita gente... está ainda mexida com o resultado da eleição, mas isso aqui é um reflexo das assembleias dos últimos anos, que vem pouca gente, embora isso aqui hoje não seja uma assembleia. Mas pegar a palavra de todos os companheiros que falaram aqui antes, a gente tem que se unir, nós temos que ser unidos, porque é um momento difícil, e se a gente não se unir, inclusive a gente vai ter que fazer luta, Gerli, por aqueles que votaram nele, que são nossos companheiros, porque a gente vai ter que lutar, porque a gente não vai entregar. A gente não vai entregar a universidade na mão de qualquer pessoa. O ano que vem a gente tem eleição para reitor e a gente vai ter que fazer a nossa consulta, independente do que ele quiser ou não. Eu, pelo menos, sei que eu estou no calor aqui do momento, mas, cara, eu vou seguir defendendo. Foi o que eu falei no meu Facebook e que já vieram me criticar, que eu acabei fechando já, mas deixei aberto. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou defender a democracia sempre. Sou mulher, que é uma coisa que eu não vou, se me desculpem, quem elegeu esse cara, mas eu não vou votar e não vou defender e não vou honrar e não vou parabenizar quem escolhe fascista, quem não defende os direitos das mulheres, quem não defende o direito dos negros, quem não defende o direito dos índios e, principalmente, quem não defende o direito dos trabalhadores. E quem não defende a universidade pública. A universidade pública. Tem muita gente aqui que fica contra a cota. A cota foi que botou muita gente. Essa universidade foi para frente. Nós tivemos um excelente ministro, uma pena, mas se Deus quiser, eu ainda vou vê-lo presidente. É isso que eu tenho a dizer, tá? Bom, desculpa, gente, eu não tinha como segurar. Agora eu vou passar... Deixa eu dar uma respirada aqui. Olha só, eu vou passar para as homenagens. A gente tem 2 homenagens aqui para a gente fazer. Uma para o Marcílio, eu vou pedir à companheira Gerli que faça uma entrega para o Marcílio Araújo, que foi presidente do Sinto-Ferj, primeiro presidente do Sinto-Ferj. Aqui é uma solenidade, hoje, para comemorarmos 25 anos do Sinto-Ferj como entidade de luta, né? Então, Marcílio Lourenço de Araújo. Eu conheço o Marcílio, gente, desde criancinha, porque minha mãe e a mãe dele trabalhavam no IPPMG e, por Marcílio ter irmãs que eram aproximadas à minha idade, a gente tinha um laço de amizade, de frequentar a casa um do outro. Então, eu conheço Marcílio desde Marcílio, acho que ele tinha uns 14 anos, e eu, uma criança. E sempre... Pô, Marcílio tem 42 anos de UFRJ, pô. 45. Então, o que acontecia? Mas eu via sempre o Marcílio enganjado nos movimentos, sempre via Marcílio lendo tudo que era jornal. E em 82, eu vi o Marcílio na televisão, em plena ditadura,
mostrando a greve de 82 da UFRJ. Eu olhei, e ela é o Marcílio na televisão. Em 84, também voltei a ver o Marcílio e outros companheiros na greve. E em 85, eu tive o prazer de ser convidada a ir à posse da nova direção da ASUFERJ, onde os companheiros de luta ali modificaram o perfil dessa entidade. Então, e o Marcílio, eu faço questão de sempre dizer, se eu entrei para o movimento sindical, foi por muita conversa e muito concordar com a ideologia, com o que o Marcílio pregava naquela época, e tenho certeza que muitos de nós se espelharam nesse companheiro, porque é um companheiro que ele pode divergir, mas ele diverge com respeito, com caráter, que ninguém aqui pode dizer que o Marcílio se utilizou do movimento, que teve uma relação fisiológica com o movimento. Pelo contrário, Marcílio sempre defendeu as suas ideias com toda a lisura e o caráter. Então, em nome disso que o Marcílio representa para esta categoria, o Sintoferj está entregando uma placa para ele, para que ele sempre lembre que a gente o respeita muito e que a gente continua respeitando esse companheiro combativo e de luta. E espera, sinceramente, que ele, nas próximas, esteja mais junto com a gente. Um minuto? Eu quero agradecer a lembrança aqui do Sintoferj e a presença de vocês, mas se a Gerli teve em mim essa inspiração, eu quero dizer quem também me deu inspiração. O cara acabou de chegar lá, ó. João Eduardo do Nascimento Fonseca. Olha que cara importante para esse movimento. O João Eduardo, junto com o Lobão, o Flávio Pacheco, a Iraídes Maria Pereira Coelho, foram os precursores e organizadores daquele Márcia Tosta, não, já Márcia Tosta já na frente. Não, esse já é um pouco mais na frente. Estou falando os primeiros, os pioneiros. Os pioneiros, eles têm que ser lembrados, porque às vezes eles desbravam caminhos, né? Que às vezes a gente chega num lugar, numa situação qualquer, já tem uma situação colocada e dali para frente a gente vai iniciar. Mas já teve gente que fez um trabalho anterior, antes. Então, no meu caso, foi o companheiro que chegou aí, o João Eduardo, era a minha referência no movimento, e a ASUFERJ enchia isso aqui, cara, enchia. Não tinha assembleia se não tivesse gente lá fora, coisa. Isso é importante. E eu quero também aproveitar e agradecer a você, numa das minhas gestões que eu era presidente, a Gerli era coordenadora de saúde, junto com o doutor Alberto José de Araújo e a Neia também, a Neia. E naquela gestão, 94, 95, nós fizemos uma negociação importante pra caramba com a Golden Cross. A Golden Cross tinha recebido 6 milhões de dólares de incentivo de uma seguradora do Canadá. Então, estava nadando em dinheiro e estava querendo atingir a primeira, que na época a primeira era a Bradesco, era Sul América e a Mil. E a Golden Cross estava querendo chegar lá. E nós, numa negociação rápida, nós conseguimos fechar um plano de saúde para a categoria de Sintoferj que introduzia novidades que hoje a gente convive com essas novidades e não sabia que na época não tinha. Como, por exemplo, internação em CTI de 365 dias.
Na época era só 30. E nós falávamos, como nós vamos fechar por nossa categoria, ficar 30 dias no CTI se o cara precisar mais? Vai te fazer o quê? Vai tirar? Vai morrer? Vamos perder o servidor. Aí concordaram. Mas as outras não deixaram, não queriam deixar a Golden Cross fechar. Mas fechamos. Mas não é só isso. O fundamental é que no ano seguinte foi nomeado o presidente da Comissão de Saúde do Congresso e o cara não sabia por onde começar para fazer a lei dos planos de saúde. Qual foi a linha? Chegamos aqui, ó, presidente, que era o José Fortunati. Está aqui, ó, plano de saúde mais avançado do Brasil. É esse aqui, do Sindicato de Servidores da UFRJ. Foi o ponto de partida. Hoje a gente tem uma lei de plano de saúde que tem que ser melhorada, aprimorada, coisa e tal, sim. Mas ali foi o ponto de partida de um trabalho nosso, aqui no Sintoferj, que a gente trabalhava isso há muito... Então, essas ferramentas de transformação social são importantes e são papel das entidades de classe, não apenas lutar por salário. Temos que ajudar a transformar a sociedade. Muito obrigado pela lembrança. Bom, Marisa. Queria registrar a presença do diretor da COP, professor Edson Watanabe, e também, que o Marcílio já falou, o companheiro Marcílio, do João Eduardo, que foi o nosso primeiro pró-reitor subreitor, na época era subreitoria, desculpa, subreitoria de pessoal. Então, foi o primeiro que a gente teve técnico administrativo enquanto subreitor. E agora eu não estou mais vendo ele, saiu do meu campo de visão aqui. Mas queria registrar a presença dele. Bom, vou chamar agora para o palco a nossa companheira, Ana Maria Ribeiro, que também já foi diretora do sindicato, para poder prestar uma homenagem para a Regininha, que foi a nossa primeira técnica emérita. Regininha, vai subindo aqui, mas antes eu vou fazer uso aqui um pouquinho da palavra, porque para mim também é uma oportunidade importante nesse momento. Eu acho que o sindicato me deu esse momento para resgatar um pouquinho de uma história que talvez muitos não saibam, né? Eu fui representante dos técnicos administrativos na nossa primeira bancada de representação no Conselho Universitário, que foi em 1997, se eu não me engano, que foi quando a gente colocou 9 técnicos administrativos e que depois veio uma ordem do TCU que estava errado e a gente teve que reduzir para 5, né? E, naquele momento, eu apresentei uma proposta de resolução ao Conselho Universitário, porque eu era da Comissão de Ensino e Títulos do Consune, e vivíamos aprovando lá as proposições de professor emérito. E eu virava e falei assim, pô, por que a gente tem que dar título de professor emérito e não existe o título de servidor emérito? E os nossos técnicos administrativos que dedicam a vida à nossa universidade, por que a gente não pode dar também uma emerência a eles que passaram a vida trabalhando pela universidade? E elaborei uma resolução para isso. Acabou meu mandato em 2003, mas, infelizmente, nós tínhamos até 2002 o professor Vilhena, e quem lembra daquele período, o Conselho Universitário quase não se reunia, então não conseguíamos, a pauta não andava. Acabou meu mandato, eu fui eleita no SEG, e nada andou. Passei a tarefa à companheira Chantal, que infelizmente não se aposentou, mas não está aqui hoje, para que ela desse continuidade àquela proposta de resolução que eu fiz no Conselho de Ensino e Graduação. E apenas em 2006, essa resolução foi aprovada. E apenas agora, em 2018, a primeira vez, nós tivemos esta condecoração, esse título aprovado no Conselho Universitário, a nossa colega Regininha. Então, é um momento muito importante, duplamente importante. Primeiro, que é a comprovação de que, infelizmente, é essa ponte que eu quero aqui estabelecer, de como que no nosso país as coisas são extremamente lentas. Nós demoramos para ter aprovado uma Constituição em 1988,
que muitos dos seus artigos até hoje não foram regulamentados. Uma democracia que, a duras penas, ainda não foram formalizadas. Nós ainda temos práticas que a democracia no Estado brasileiro ainda não foram dadas e que muitos dos nossos não sabem trabalhar, não sabem conviver com o diferente, não sabem respeitar as diferenças. É tão interessante quando as pessoas viajam ou têm a primeira experiência de vir em países do primeiro mundo e não absorvem o que é que a educação nesses países tão aprofundado tem e fazem com que as pessoas aprendam a viver com as diferenças. E aqui se odeiem as diferenças, não se respeitem as diferenças. E que se venha agora querer abolir à força as diferenças. Tanto tempo se demora a concretizar aquilo que se aprova em espaços democráticos. Esse aqui é um exemplo. A gente aprovou isso em 2006 e somente em 2018 está se concretizando o primeiro. São lentos. É um exemplo do momento que a gente vai viver. A gente está falando para todo mundo. Nós estamos no Estado democrático de direito ainda. Nós temos uma Constituição em vigor. Nós vamos brigar. Nós vamos brigar para manter tudo isso. E nós vamos usar as nossas armas. E, nesse momento, o nosso sindicato é, mais do que nunca, o nosso instrumento de resguardo. É o nosso instrumento de garantias desses direitos. Inclusive, para botar para fora aqueles que não respeitam o nosso estatuto. Aqueles que não respeitam aqueles princípios que estão dentro do nosso estatuto. Inclusive, que sejam servidores da universidade. Nosso sindicato tem um estatuto, tem princípios democráticos. Quem não concorda com eles tem que ser expulso. Tem que ser. Nossa universidade tem um código disciplinar. Nossa universidade tem um estatuto. Quem não cumpre eles tem que receber as ordens. Não é assim que também os militares funcionam? Não tem hierarquia? Não tem norma? Acho que nós também temos que saber usar elas. Nesse momento, nós temos uma norma, temos um título de servidor benemérito. Nosso sindicato homenageia você, Regininha, a nossa servidora que merece representar a gente. Seja muito feliz, porque nós vamos lutar. E nós vamos lutar com aquilo que a gente sabe lutar, que é com força, união, representatividade e com muita força e união, com certeza. Agradeço demais ao sindicato por essa homenagem. Assim, jamais imaginei. Amo essa universidade, estudei aqui, vivo essa universidade desde 1974. Nunca imaginei ganhar um prêmio desses. Agradeço ao meu pró-reitor ali, Roberto Gambini, que teve essa ideia, foi o mentor disso. Agradeço ao meu ex-reitor ali, professor Levi, que me deu a oportunidade também de chegar até aqui, quando me indicou para ser superintendente de planejamento. Já tinha exercido diversas funções de confiança antes, mas nunca uma superintendência, o que eu achei, no momento até, que era um grande desafio para mim. E depois, quando ele se candidatou a reitor, eu acabei ocupando por um determinado tempo o espaço de pró-reitora de planejamento, que também nunca passou pela minha cabeça tal coisa. Então, assim, eu só vivi momentos bons nessa universidade, lógico que momentos difíceis também, mas que todos foram superados, com a ajuda dos meus colegas, dos meus amigos, que eu nunca trabalhei sozinha. Se eu ganhei esse prêmio aqui, é porque eu tive a ajuda de muitos e muitos amigos e amigas, senão não teria ganho. Uma andorinha só não faz verão, diz o ditado, e é muito certo, né?
e estou muito feliz de estar aqui, na presença do Aguinaldo, que está representando o nosso atual reitor também, e que ajudou também a eu obter esse título. E só posso dizer muito obrigado, eternamente grata, e sempre o FRJ, jamais vou esquecer essa universidade, ela está presente em mim. A deusa Minerva, que eu idolatro, que eu tenho, inclusive, na parede da minha casa. Olho para ela diariamente e, no encerramento dessas eleições, pedi a ela que protegesse essa universidade e as nossas co-irmãs. Tá? Muito obrigada a todos. Olha para mim. Gente, só mais um pouquinho, a gente está quase encerrando, a gente só vai passar um vídeo, mas antes do vídeo, enquanto ele for passando, essa direção tem essa preocupação exatamente, tem muito servidor novo entrando na casa, e a gente tem preocupação de resgatar toda essa história do sindicato. E a gente tem um projeto Memória, que tem a equipe liderada ali, coordenada pela Daniele e pelo Fernando, né, mas com a coordenação de educação e formação e educação. E a gente preparou, gente, como start, para dar um start aqui para vocês, a gente preparou uma linha do tempo, com algumas não dá para botar, porque foram muitas lutas, muitas conquistas, a gente tentou elencar algumas coisas e a gente vai distribuir aqui para vocês enquanto a gente estiver passando aqui o filme, tá? Calma, não acabou ainda. Gente, estão pedindo aqui, mas não acabou. Depois do filminho, vou falar uma palavrinha aqui rapidamente de agradecimentos. Tá? Então, vou passar aqui o vídeo. Pode desfazer a mesa, por favor, para vocês poderem assistir o vídeo. Enquanto isso, eu vou ligando aqui o Data Show. Gente, só um minutinho aqui, um probleminha técnico. A gente testou, viu o filme hoje, ele não quer ligar o Data Show aqui agora. Ele vai demorar um pouquinho. Deixa ele fechar tudo aqui pra mim. Ah, vou
deixar aqui, depois eu espero. Agora tá ligando. Pô, não falei pra você que ontem deu certo e hoje eu usei de mano. Tem mais aí? Já tá no filme, só tô esperando ligarem. Desligar a luz? Ah, desliga lá, a primeira e a segunda. Gente, foi uma falhinha técnica. A gente testa tudo, mas na hora sempre dá um furinho. Já está tudo certo. Vai apagar a luz aqui. Pedir para vocês que a gente vai passar um filme rapidinho, 20 minutos, rapidinho, contando um pouquinho, fazendo a retrospectiva desses 25 anos de luta do sindicato. É o filme, depois vocês tiram foto. É a universidade pública que mantém o tripé fundamental da educação: ensino, pesquisa e extensão universitária. Sem isso, o Brasil não daria um passo. O país de hoje não poderia sonhar com o amanhã. Defenda a universidade pública e gratuita. Mais verbas, mais estímulo, mais respeito e autonomia. Só assim o Brasil poderá ficar de pé e avançar. Quem ataca a universidade pública apaga o futuro do país. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. 1960. Um grupo de servidores resolve construir uma associação recreativa e beneficente. 1970. A ditadura, que através do MEC garantia os brinquedos nas festas de fim de ano, começou a agonizar no final de 70. Até que em 82, vencendo o imobilismo da então diretoria da ASUFERJ, fazem sua primeira greve, que deixou marcas profundas e um avanço irreversível no movimento. 1984. Concorrem à direção da ASUFERJ duas chapas, uma de linha assistencialista e recreacionista, e a outra buscando um associativismo combativo. E em 84, esse núcleo dirigente que se formou integrou também, na sua maior parte, o comando de greve, e logo em seguida, ao final da greve, se constituiu sob a forma de uma chapa e concorreu às eleições para a ASUFERJ. 1985. Uma nova greve reivindica a isonomia, um plano de carreira e democratização nas universidades. Trabalhadores em educação reivindicam eleições diretas para reitor. Na UFRJ, o reitor eleito é empossado. 1986. É deflagrada a 5ª greve por isonomia. 1987. Explodem as greves que conquistaram a lei da isonomia e a carreira.
1989. As universidades participam da greve geral que arranca a política salarial de reposição mensal da inflação para todos os trabalhadores. Neste período, a categoria aprofunda a busca por uma identidade única dos servidores públicos federais e a construção de um regime jurídico único. Hoje, 10 de abril, é uma data muito importante para o movimento dos servidores públicos federais. A partir das 14 horas, será votado aqui no Congresso Nacional os vetos presidenciais apostos ao regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. 1990. O RJU é aprovado, após intensa luta. Mais uma vitória com caravanas a Brasília e paralisações para derrotar o veto de Collor. A UFRJ puxou e liderou a greve por tempo indeterminado. 1992. Trava-se a luta vitoriosa contra a estatuinte imposta pela reitoria, pensada e criada de cima para baixo. A reitoria reconhece que todos os servidores são estatutários, preservando direitos de 4.000 extraquadros. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, é importante que todo mundo fique aqui junto agora. A gente entende, se a gente se organizar direito para fazer uma boa greve, bem preparada, a gente vai conseguir sentar e fazer a negociação do que a gente quer. Os companheiros que concordam com essa proposta, por favor, se manifestem levantando o braço. A PEC 56 sai de pauta de votação. Cresce a necessidade de consolidação de uma entidade sindical que representasse o conjunto da categoria em uma forma de organização mais avançada. Vamos lá, ou sobre uma educação liberal. Mas eu acho que isso não está em discussão aqui. Nós temos certeza no nosso colégio que nós somos uma escola que acredita no progresso, que acredita nas artes, que acredita na inteligência. Essa burguesia que nos assola. Agora é a vez dos estudantes irem às ruas, exigirem fora Collor, numa passeata convocada pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UB. Hoje, os cariocas vão à rua para pedir o impeachment do presidente Collor acusado de corrupção. 1993. A categoria decide pela transformação da associação em um sindicato local. Nasce, em 93, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ, o Sinto-Ferj. Auditório do Quinhentão. Aqui foi feita a apuração da eleição para a diretoria do Sinto-Ferj. Eu acho que foi importante essa fase, assim como a fase de transformação da ASUFERJ em atual Sinto-Ferj. Foi um processo de discussão com as demais entidades aqui do Estado, onde a ideia era fazer um único sindicato de base estadual, com os servidores das universidades. 1994, ano de resistência contra a revisão constitucional e de luta contra o URV. Sem salário, sem trabalho, nasce a campanha que paralisa o trabalho pelo imediato pagamento do 13º salário. Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, e os patrões tiveram que garantir o atendimento das crianças daquelas mulheres que passaram a fazer parte do processo. 1995. FHC empossado. Se instala o império dos ataques diretos contra os direitos dos servidores e a destruição do serviço público. Em abril, servidores voltam às ruas contra a revisão constitucional e lutam para garantir o pagamento dos 26% e a autonomia universitária. Por unanimidade, está aprovada a continuação da nossa greve. PDV. No final de 1996, mais este projeto de destruição do serviço público fracassa na UFRJ. Por trás da máscara de FHC e sua turma,
surge o macabro projeto para acabar de uma vez com as universidades, destruindo toda a sua infraestrutura com a premiação de servidores com o olho da rua. FHC tentou passar o trator na UFRJ, mas aqui os funcionários disseram não ao PDV. Os trabalhadores da prefeitura, por exemplo, tocaram fogo nas cartilhas distribuídas pelo Ministério da Administração. Enfim, mais uma vez, a categoria acreditou no chamado de seu sindicato e optou pelo emprego, e o número de aderentes ao PDV, num universo de mais de 12 mil servidores ativos, não chegou a 40. O governo não sabe que essa unidade que a gente conseguiu construir vai colocar as universidades num processo de resistência. E esta retaliação não vai esmorecer a gente, muito pelo contrário. Mas amanhã... 1997. O Sintoferge lidera a maior mobilização em defesa da UFRJ e consegue dos dirigentes universitários e do Consune uma posição de confronto ao governo FHC. Servidores e MST marcham juntos sobre Brasília. Travou ainda uma verdadeira batalha construindo a campanha pelo respeito à justiça e o consequente direito de receber os 28%. 35 servidores estão acampados na porta do prédio no centro e iniciaram uma greve de fome. Eles querem que o governo federal pague o reajuste de 28,86% determinado pela Justiça e prometem manter a vigília. Finalmente, em 97, fica garantido, após mais de 10 anos de reivindicação, a representação dos técnicos administrativos no Conselho Universitário. Recadastramento. O processo de recadastramento parecia ser um processo tranquilo, na medida em que todos os procedimentos foram discutidos com o reitor da UFRJ e os diretores de unidades, com a presença do Sintoferge. Mais uma batalha que exigiu a atuação rápida e precisa do sindicato, para garantir direitos dos servidores. O Sintoferge denunciou o caos instalado em virtude da crise de autoridade dentro da reitoria da UFRJ e exigiu que o reitor fizesse valer sua autoridade. Em abril de 98, o Sintoferge chama a Assembleia Geral e os trabalhadores da UFRJ decidem pela greve. A greve nacional dura mais de 120 dias, paralisando todas as atividades acadêmicas, mantendo como essencial as atividades dos hospitais universitários. Reivindicando uma nova tabela para os trabalhadores das universidades, o Comando Nacional de Greve em Brasília se mostrou incansável. Lá também estava representada a base do Sintoferge. Quando pensávamos que a vida na universidade voltaria à sua normalidade, no início de julho de 98, a comunidade universitária se surpreende e revolta-se ao tomar conhecimento, através de diário oficial, da nomeação de José Henrique Vilhena para o cargo de reitor da maior instituição federal de ensino superior do país. Confusão no prédio da UFRJ na Urca. Estudantes expulsaram o reitor da universidade. O professor José Henrique Vilhena despachava pela primeira vez como reitor no prédio da UFRJ na Praia Vermelha. Ele deixou o gabinete para receber funcionários, professores e estudantes. Quando disse que não pensava em renunciar, o reitor foi vaiado. Calado, o professor Vilhena ouviu protestos. Você não entra mais nessa universidade. O reitor passou por momentos de constrangimento e foi interrompido várias vezes quando tentava falar. Eu argumento. As pessoas têm que aprender a argumentar. Mais uma vez vaiado e cercado por seguranças, José Henrique Vilhena deixou a sala, mas ficou preso no corredor quando os manifestantes impediram a passagem. Foram mais 5 minutos de tumulto. E houve nova manifestação na hora em que o reitor tentava deixar o prédio daqui da universidade. Os estudantes cercaram o gabinete e as saídas do prédio e deram um prazo de 10 minutos para o reitor sair da universidade. José Henrique Vilhena foi conduzido pela segurança até o estacionamento. Sabia que a nomeação de um interventor subserviente aos interesses de seu governo dentro da UFRJ possibilitaria mais facilmente
a entrada de seu projeto de destruição do ensino público e de qualidade. Imediatamente, os servidores técnicos administrativos reagem, permanecendo em greve e ocupando a reitoria, para exigir a renúncia do golpista e a posse do primeiro colocado da lista. Inconformado com sua impossibilidade de pisar dentro da UFRJ, Vilhena procura abrigo no prédio do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, localizado dentro da cidade universitária. O movimento de resistência ao golpe continua cada vez mais forte e sua repercussão chega a nível nacional. Toda a imprensa diariamente noticia os acontecimentos dentro da UFRJ. Ainda sem conseguir efetivamente tomar posse em seu gabinete, o interventor, absurdamente, lança mão de uma ação judicial, através da Procuradoria da UFRJ, pedindo a reintegração de posse, acusando ainda 14 líderes do movimento de ter praticado esbulho possessório, como que estes pretendessem ficar com o prédio para eles. O processo vai para a Justiça Federal, que ordena a desocupação imediata num prazo de 48 horas, com o auxílio, se necessário, da força policial. O interventor e a Procuradoria comemoram. Mas o contra-ataque foi rápido. O Sintoferge vai ao Tribunal Federal através de um recurso, e uma sensata desembargadora, entendendo que o impasse deveria ser solucionado com negociação e a situação era mais política do que jurídica, suspende a ordem de primeira instância por um prazo de 15 dias. A comunidade universitária comemora mais uma derrota do interventor. Aos 40 dias de ocupação, o Tribunal Regional Federal se reúne e determina a desocupação no prazo de 48 horas. Estudantes e funcionários são retirados da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ocupação, que durou 43 dias, foi um protesto contra a nomeação do reitor José Henrique Vilhena. O prazo determinado pela Justiça para a desocupação da reitoria terminou às 6 da manhã, mas só no início da tarde um oficial de justiça chegou com o mandado de reintegração de posse. Os manifestantes decidiram esperar a chegada da polícia. 2 horas depois, chegaram 90 policiais. Estudantes e funcionários saíram de mãos dadas. Eles fizeram um protesto no saguão do prédio e acenderam uma tocha, que chamaram de Pira da Resistência. Pela primeira vez, quebra-se um dogma. Ao longo de mais de 70 anos, a força policial nunca esteve dentro da UFRJ para solucionar uma crise interna ou qualquer outro impasse. A desocupação transcorre de forma pacífica, sem confronto com os policiais. Os manifestantes decidem sair, de mãos dadas, em fila indiana, e no saguão do prédio fizeram uma última manifestação. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Cidades que vão aqui da divisa do Rio até São José dos Porque aqui a gente não vai mais aceitar, não vai mais subserviente a esse governo que não dá a mínima para a educação. Fernando, prisioneiro da exuberância irracional do mercado financeiro internacional. O compromisso nosso é garantir que esse sindicato vai continuar na luta dos trabalhadores. Eu dizia com orgulho que nós tivemos uma eleição que vai entrar para a história do nosso sindicato.
A Justiça Federal suspende a liminar que adiava o vestibular da UFRJ. A reitoria da universidade pediu reforço policial em todos os locais de prova no domingo. Aqui estamos pedindo para os vestibulandos irem para a prova e irem vestidos de preto. Vai ter prova domingo? Pelo menos por enquanto a resposta é não. Servidores em greve invadem o núcleo de computação eletrônica da UFRJ para tentar impedir o pagamento dos salários para funcionários que estão trabalhando. Os manifestantes se concentraram em frente ao prédio onde são rodadas as folhas de pagamento da universidade. Eles tentavam impedir a entrada dos funcionários que faziam uma folha de pagamento separada para os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais universitários. Os grevistas invadiram então o prédio da reitoria. Eles queriam descobrir onde a folha estava sendo rodada. Eles querem que o pagamento dos salários seja liberado para todos os servidores que estão em greve desde o dia 22 de agosto. A greve nas universidades federais, pelo menos no Hospital Clementino Fraga Filho, o atendimento pode voltar ao normal nas próximas horas. Tumulto no primeiro dia do vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve confronto entre a polícia e estudantes que queriam o cancelamento das provas. O concurso foi alvo de uma guerra de liminares por causa da greve dos servidores das universidades federais. Campus da Universidade Federal do Rio, manifestantes contrários à realização do vestibular já estavam na porta de um dos principais locais de prova. A polícia militar tentava garantir a segurança. A manifestação impedia a entrada de quase 1000 candidatos que tinham que fazer a prova neste prédio. Por isso, os organizadores do concurso pediram a intervenção da polícia para liberar o acesso. Os PMs tiveram que usar cacetetes e bombas de efeito moral para afastar os manifestantes. 3 pessoas ficaram feridas. Um sindicalista levou uma pancada na cabeça. Os candidatos aproveitaram uma brecha no meio da confusão e entraram às pressas. As provas começaram com 15 minutos de atraso. Este é o nosso. O seu Sintuferge, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua história não termina aqui, pois muito ainda há de se lutar, construir e transformar. Sempre em busca de novos rumos na defesa dos trabalhadores e da universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque estaremos unidos, seremos fortes. Antes de encerrar, eu queria só fazer uns agradecimentos, principalmente eu sou coordenadora, né, eu não me apresentei no começo, mas alguns aqui já sabem, eu sou coordenadora de comunicação sindical. E eu queria agradecer a equipe, a nossa famosa equipe DECOS, que é do Departamento de Comunicação, aos jornalistas, a Ana de Ângeli e o Maranhão, que estão à frente nas edições dos jornais, a Eliane e a Regina, que apareceram no vídeo, aos diagramadores, o Edinho, o Jamil, o Luiz Fernando, infelizmente, não pôde estar presente porque a mãe dele foi hospitalizada hoje. E os nossos mais novos membros, que são os estagiários, Lucas e Júlia, que são os responsáveis pela... o Renan, claro, desculpa, Renan. É que você estava lá atrás, eu estava olhando aqui, o Renan da foto. Agradecer também, agradecer a colaboração para que esse evento fosse realizado, mesmo com falhas. Vocês me perdoem, porque eu não sou mulher de microfone e nem sou mulher de... É o primeiro evento assim grande que eu organizo. Mas não tinha como deixar de organizar os 25 anos do Sintuferge sem, no meio dessa eleição. Agradecer a Solange Jacinto, que é da administração do Sintuferge, a secretária Cida de Oliveira, e a Marcinha, vou chamar ela de Marcinha, Márcia Araújo, que é do financeiro, tá? E a todos os
servidores, todos os funcionários, que nem todos puderam estar presentes aqui, tá? Agradeço a presença de todos aqueles que vieram e vamos estar firme na luta e vamos lá para um pequeno branchezinho lá atrás.